Dando sequência aos nossos vídeos tratando de feudalismo, é necessário que a gente agora discute a sociedade que vai se formar a partir desse sistema econômico e político e como funciona essa sociedade dentro dessa ordem feudal. Pois bem, a sociedade europeia, durante a constituição, formação desse sistema feudal, a sociedade ela vai se basear na fidelidade entre homens, tanto homens de classes sociais diversas, quanto homens de mesma classe social. Então, todas as relações da Idade Média vão ser permeadas por uma relação de fidelidade. E isso não exclui a existência de exploração de uma classe sobre outra. E também isso vai se refletir nas relações de trabalho e na função de que cada classe social acaba tendo nessa sociedade, né? Vai ter a sua função, né? Dentro dessa ordem social que vai se estabelecer na Europa feudal. Pois bem, as classes sociais, em termos básicos dessa sociedade, subdivide-se em 3 ordens. As duas primeiras, privilegiadas, é o clero, que são os homens da igreja, e a nobreza, que são os cavaleiros, senhores das armas, em suma, os senhores feudais. Lembrando que clero e nobreza são elementos sociais que muitas vezes se confundem ao longo da Idade Média e desse sistema feudal. Por quê? Porque a Igreja Romana, a qual pertenciam esses clérigos, era a detentora de 1/3 das terras europeias. Ao longo desse período, né, onde o sistema feudal se estabeleceu. Então, muitos homens da igreja, muitos padres, muitos bispos, e até o próprio Papa, na realidade, dentro dessa sociedade, ele se comportava também como um nobre, como um senhor feudal, como um proprietário de terras, e ele tinha, esse homem da igreja, ele tinha servos à sua disposição, tanto quanto o nobre, o cavaleiro. E ele tinha exércitos pessoais, tanto quanto o nobre cavaleiro. Então essas duas ordens, essas duas classes sociais se confundem muito, ok? Essas duas classes são as classes privilegiadas e elas ocupam o cume da pirâmide social, a ponta, né? E a base da pirâmide social, que é o maior contingente de pessoas, pertence exatamente à camada camponesa, os trabalhadores servis, ok? Artesãos, mas em suma os trabalhadores, os camponeses, que vão viver segundo uma ordem de trabalho servil, ok? Então a sociedade dentro da Idade Média, né, europeia, dentro desse sistema feudal, ela vai se angariar nesses três pontos básicos. Ela se divide nas suas camadas privilegiadas, no cume da pirâmide social, clérigos, homens da igreja, nobres, senhores feudais, senhores das armas. E a base da pirâmide social, reunindo a grande parte da população europeia, campesina, trabalhando sobre regime servil. E como são essas relações? Todas elas de fidelidade. O servo, ele é fiel ao senhor feudal porque ele precisa dessa proteção do senhor feudal. Nós estamos falando de uma Europa que sofre constantemente com invasões de povos germânicos, de uma Europa que não tem mais aquela estrutura poderosa que era o Império Romano. Então é uma Europa insegura, né, marcada por violência.
Então, o camponês precisa dessa segurança, precisa dessa proteção. Quem vai dar é o cavaleiro, é o senhor feudal, ou mesmo o padre, que tem exércitos. Ok? Então, ele tem essa fidelidade por isso. Em troca, ele recebe uma parte das terras do senhor feudal para ele tirar o seu sustento, o que era uma condição muito melhor se comparada à antiga escravidão da antiguidade, escravidão romana, e ele, geralmente 2/3 da semana, trabalha no pedaço das terras, né, no manso servil, aliás, no manso senhorial, né, e tudo que é produzido ali, ele passa para o senhor feudal. Então, é uma fidelidade. Que fidelidade é essa? Ou seja, o senhor feudal tem direitos e deveres diante do servo. O servo tem direitos e deveres diante do senhor. É claro que é uma relação desigual. O servo, ele tem muito mais deveres do que direitos, mas ele tem direitos. Nenhum invasor pode entrar no feudo, matar o servo e a sua família. O senhor feudal é obrigado a dar proteção a ele. Então, é uma relação desigual, portanto, é uma relação social verticalizada, ou relação vertical, tanto entre nobres e servos, quanto clérigos e servos. Ok? E a relação de igualdade, como dito anteriormente, que se confundem, clérigos e nobres, é uma relação de horizontalidade, uma relação horizontal entre clero e nobreza. Ok? Essa sociedade, ela é representada por um bispo de Avignon, se não me engano, que dizia que a ordem de Deus, aliás, que a casa de Deus é una e trina, é uma e três. Da mesma forma que existe Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos o clero, os oratores, os nobres, os belatores, de bélico, armas, e os servos, camponeses, artesãos, os laboratores, do laboro, do trabalho. Essa é a sociedade que vai se organizar em torno dessa estrutura econômica e política que é o feudalismo, característico da Europa a partir do século IX e que perdurou até o século XIII e XIV, na Baixa Idade Média. Auf Wiedersehen!